Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Luiz Gleidson, nós somos do Ministério Adoração e Graça e hoje a gente vai continuar o nosso estudo no Evangelho de João. Nós já passamos o primeiro sinal, você pode já assistir aí o nosso simpósio no nosso canal e hoje a gente vai falar do segundo sinal. São séries de 7 sinais do Evangelho de João. E você é o nosso convidado todo especial para estar conosco nesse estudo, para que você venha ministrar na sua igreja, aí passar na escola bíblica, se ensina se você quiser, viu? É muito importante a gente ensinar a palavra do nosso Deus. Então hoje a gente vai falar do segundo sinal. A gente falou do primeiro sinal, que foi ali que Jesus transformou a água em vinho ali em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João. E hoje a gente vai continuar nessa série de 7 sinais, que é o foco do Evangelho de João, é o foco também aqui do nosso estudo. E hoje a gente vai falar no capítulo 4 da cura do filho do oficial do rei. Foi um milagre muito forte que Jesus fez a longa distância e você é o nosso convidado todo especial. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo, vamos dar a ênfase no estudo. Aqui nós passamos já o contexto histórico no primeiro vídeo, você pode assistir. Aqui vai ser rapidinho, a autoria é do apóstolo João, o seu nome significa graça de Deus. João era pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Também foi chamado pelo próprio Cristo de o discípulo amado do Senhor. E a data do seu evangelho é de 90 a 95, e João já era aqui um homem preparado, um homem já maduro para demonstrar profundo conhecimento de tudo aquilo que ele viveu com nosso Senhor Jesus Cristo. Destinatário, João escreve para o mundo de sua época e também hoje para toda a igreja. Também ele foi conhecido como evangelista, também ele foi conhecido como um presbítero. Esse homem realmente foi um grande homem de Deus. E o texto-chave do seu evangelho, João quer mostrar que tudo que ele escreveu, estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o foco do seu evangelho é deixar esse legado para que todas as gerações que forem ler o seu evangelho creiam que Jesus Cristo existiu, que ele andou com o Mestre e que ele deixou o seu testemunho, o seu legado. Esse é o foco do seu evangelho. Então hoje nós vamos relatar a cura do filho de um oficial do rei. Nós vamos falar desses 7 sinais nesse simpósio para você aprender. Já falamos do capítulo 2, onde ele transformou a água em vinho, e hoje o nosso estudo é no capítulo 4. Amém? O contexto histórico está muito mais bem desenhado e explicado a introdução ali no capítulo 2. Por isso que eu não estou me empreendendo muito aqui no capítulo 4, porque eu já passei a introdução ao contexto histórico. Amém? Então vamos direto aqui para esse milagre que foi o segundo milagre que João relata. Claro que Jesus fez muitos sinais fortes, mas João separou somente 7 sinais para nos mostrar e para que nós venhamos crer em tudo aquilo que ele viveu e tudo aquilo que ele passou. Então, quem era esse oficial do rei? Uma pergunta. Diz assim o texto: vivia naquela época em Cafarnaum um alto funcionário, veja que ele não era qualquer coisa, ligado à casa civil ou militar de Herodes Antipas. Então era um homem que tinha influência no mundo pagão. Ali trabalhava para os Césares, trabalhava também para Herodes Antipas. Então esse homem, ele era um alto funcionário, do alto escalão aí do Império Romano, e também que servia aí a Herodes Antipas aí na função de militar. Esse pai aflito não poupa esforços e parte em uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros pelo longo e estreito caminho que subia e levava até Caná, onde o mestre estava. Esse homem, sendo um militar, um homem de alto escalão, sendo um homem que não servia ao Senhor, mas servia a Roma, a César e a Herodes, mas naquele momento em que ele chega na sua casa, uma situação que só realmente
um Deus poderoso pode fazer um milagre. Esse homem aqui larga todos os preconceitos, ele não quer saber se ele serve a César, ele não quer saber se ele serve a Herodes Antipas, ele quer saber que ocorreu um problema muito grave no seu lar, na sua casa, e ele agora não tem outra alternativa a não ser correr para os pés do Mestre. Por quê? Porque aqui Jesus já está exercendo seu ministério. Jesus ele já está fazendo coisas tremendas e o seu nome sai dali da Galileia e vai ganhar todo o território da Palestina, chega na Judéia, chega em todas as regiões. A fama de Jesus cresce muito e esse homem aqui se vê na necessidade de dizer para si mesmo: eu não tenho mais em quem me agarrar, eu já me agarrei em todos os meus deuses, em todos os deuses que eu sirvo aqui em Roma, do panteão grego, romano. Eu já corri para Diana, já corri para Júpiter, eu já corri para todos os deuses que fazem parte aqui, para Mitra, eu já corri para Artemis, eu já corri para Baco, deus do vinho, eu já corri para tudo que você possa imaginar e ninguém curou meu filho está prestes a morrer e eu vou atrás desse homem. Porque eu vejo que esse homem está fazendo um milagre, eu vejo que esse homem ele pode resolver o meu problema e eu vou atrás dele. Então foi nesse contexto que esse oficial do rei se vê em um grande problema na sua família. Quem é que quer ter um filho doente? Ninguém quer. O pai e a mãe, mas isso engloba toda a família, mexe com toda a família e traz um grande sofrimento. Mas como a fama de Jesus está muito forte, o seu ministério, Jesus vem ressuscitando, Jesus vem andando sobre as águas do mar, Jesus vem curando muitas pessoas. E esse oficial do rei, ele é que guarda aí, ele é um militar, ele sabe o que está acontecendo aí na sociedade. Você vê que a polícia ela fica circulando, né, aqui nos bairros, nas comunidades, para ver o que está acontecendo. Então, tudo o que está acontecendo, eles estão ligados, porque até mesmo faz parte da função deles de proteger a comunidade e de saber os problemas que estão aí afligindo. Então, Jesus aqui, ele vê que esse homem chamado Jesus é um homem que pode sim resolver o seu problema, porque ele não tem para onde mais correr. Amém? Dá glória a Deus. O estudo é muito bonito, muito delicioso, para você se deleitar na presença do Senhor. O oficial do rei. E o evangelista João descreve que ele tinha um filho que estava gravemente enfermo. Veja que não era qualquer enfermidade, acometido por uma violenta febre maligna. Veja que naquele tempo não tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos as farmácias, hoje a gente tem aí milhares de remédios para a febre, mas naquele tempo não tinha tudo isso. Então era uma situação muito difícil. Esse homem está sofrendo, seu filho está doente, está atingindo a sua família. Uma febre muito violenta, você sabe que a pessoa pode ter convulsão e a pessoa pode chegar a óbito. Então olha o que diz aqui o texto: Cafarnaum está situada em uma região tropical e pantanosa, de difícil acesso, né? Que no verão e ainda mais no outono fica cheio de insetos e mosquitos. Então, quem sabe ele não foi atingido por uma malária, então por uma picada de um mosquito que veio causar essa grande febre, esse grande sofrimento para a família. Como eu já falei, não tinha vacinas naquele tempo. A ciência não era tão desenvolvida, a tecnologia não era tão desenvolvida como é hoje. Então, é uma situação que a medicina da época, eu tenho certeza que esse homem como oficial, um homem conhecedor dos problemas da sociedade, ali correu por todos os lados e chegou em seu coração a mensagem de que tinha um homem fazendo milagre, tinha um homem mudando a vida de muitas pessoas e essa pessoa é o nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo. Amém? Dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor.
Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, né? Jesus ali fez muitos milagres, mas muitas pessoas não creram nele, né? Então vamos aqui na continuação desse texto, que é muito importante você saber essa parte. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém em seu ministério por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? Aqui o Senhor nos chama a atenção, nos dá uma exortação para aquelas pessoas que só procuram Ele por sinal, por revelação, pelas suas maravilhas, só pelo lado bom do Evangelho, mas não querem compromisso com o Senhor, não querem compromisso com sua obra. Então, se essas pessoas não virem, trazendo para os nossos dias, tem muitas pessoas que chegam num culto, se não tiver ali um profeta revelando a vida do outro, para ela não existe culto, né? A palavra não foi suficiente para ela se não existir cura ou se não existir alguma movimentação dentro da igreja. Para as pessoas que são convertidas, somente a palavra ela é suficiente, só basta a gente crer na palavra. É isso que João quer mostrar no seu evangelho, ali no versículo-chave, que nós temos que crer somente naquilo que já foi escrito e somente naquilo que Jesus já fez a sua obra nessa terra e deixou para a sua igreja. Mas mesmo assim, como Jesus teve compaixão desse homem, esse homem procurou, suplicou que Jesus curasse o seu filho, o Senhor vai agir na vida dele e na vida dessa família. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Veja como ele se prostra ali aos pés do mestre, porque ele está numa situação muito difícil. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Deus e partiu. Veja que aqui esse homem, apesar de ele ir atrás do mestre, apesar do Senhor exortar também ele e toda a igreja, mas mesmo assim o Senhor falou para ele: olha, pode ir. Só o fato de você me procurar, você exerceu, colocou sua fé em ação e eu vou te abençoar. Você pode ir, que o teu filho está curado. E olha aí o segredo. Quando você chega na igreja, só basta você crer na palavra, só basta você ter fé que você veio a adorar um Deus poderoso que faz ainda milagres. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Não precisou aqui Jesus fazer sensacionalismo. Tem muitas pessoas que vendem um milagre hoje, colocam aí na televisão, nas redes sociais, para mostrar que Deus opera naquele ministério, para mostrar que o altar dele é altar de milagres. Parece que Jesus só opera lá na igreja dele e não na igreja do outro. Então hoje tem tudo isso, trazendo para os nossos dias. Nós não precisamos disso, nós precisamos pegar o exemplo desse homem que não servia a Deus, mas nesse momento da sua vida ele não tinha para onde correr, ele correu para a pessoa certa, ele foi buscar a esperança em Deus, ele foi buscar a esperança naquele profeta que saiu lá da humilde Galileia para ganhar o mundo e a ganhar muitos corações. Então esse homem confiou na palavra de Jesus e partiu, convicto de que o milagre já tinha acontecido por causa da palavra do mestre. Entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse o Senhor: meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Que Jesus maravilhoso, né? Aqui respondeu o centurião, aqui já é o centurião.
Parece que são duas histórias diferentes, né? Porque Mateus aqui já narra que é um centurião. João já diz que foi um oficial do rei. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Veja que fé tremenda. Veja que Mateus aqui ele já traz um outro olhar sobre essa história. Nós não sabemos se é a mesma história, mas o importante, tanto faz se o oficial do rei ali em João é outra pessoa e aqui já é um centurião em Cafarnaum, tanto faz se forem pessoas diferentes, né? Porque quem sabe pegou o exemplo de um e pegou o exemplo de outro, foi atrás de Jesus e Jesus da mesma forma o recebeu. Mas se for a mesma pessoa, o evangelho aqui não está se contradizendo, mas sim afirmando de ângulos diferentes, de visão diferente, de narração diferente dos servos do Senhor. Amém? O importante é que esse homem expressou a sua fé. O importante é que esse homem foi atrás do nosso Deus e o nosso Deus o respondeu como responde a todos nós. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Então Deus agiu, não precisou o Senhor ir lá na casa do servo. Só bastou o servo expressar a sua fé, só bastou o servo ou o centurião expressar uma fé sobrenatural de que Jesus não tinha como ir na casa dele porque era uma casa pagã, era uma casa que não necessitava Jesus ir lá. Só bastava uma palavra dele, que fé maravilhosa. Só bastava uma palavra do mestre, porque toda palavra que sai da boca do mestre, ela é verdadeira, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, quando a palavra sai dos seus lábios, ela tem que se cumprir no mundo físico e material. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então o Senhor operou a maravilha no momento que a palavra saiu dos seus lábios. Pode ir, teu filho ainda vive. Pode ir, o teu filho está curado. Foi no momento que a palavra saiu e o milagre se manifestou a longa distância. Esse tipo de milagre, esse tipo de cura só pode fazer realmente o nosso Deus. Homem nenhum tem poder para fazer isso, a não ser que o Senhor dê a ele esse poder para ele curar de longe. Mas curar de longe só o nosso Senhor Jesus Cristo e só o Espírito Santo de Deus que está nessa terra. Amém? Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, e eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então foi esse o momento em que esse homem encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi nesse momento, quando o Senhor liberou a palavra profética. O homem está perguntando aqui para tirar a dúvida do seu coração. Não que ele não acreditasse, mas realmente ele queria saber realmente se esse homem, se esse profeta era o poderoso Deus, era o Messias esperado. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. A fé compartilhada e o milagre Jesus fez de longe. Quem sabe esse milagre não mudou a vida dessa família, porque é isso o foco do milagre. É isso o foco da cura. É isso o foco do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o milagre ele não venha a ser vendido, mas que ele venha servir diário, que ele venha servir de exemplo, de testemunho de tudo que Deus faz. O milagre é para que as pessoas venham crer que ele existe. O milagre é para que as pessoas venham perceber
que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Deus e que Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Veja que toda a família creu no milagre, nessa fé compartilhada, nesse momento de dor e sofrimento. A gente não tem que ter essa fé compartilhada só no momento de dor e sofrimento, mas todos os momentos da nossa vida. Nós temos que crer no Filho de Deus e crer que Ele pode fazer a maravilha. Então, o milagre, ele é pedagógico, é para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado naquela região, e através desse milagre as pessoas venham crer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Yeshua HaMashiach, o Verbo que se fez carne e que veio nessa terra, que agora está o céu assentado à destra de Deus. Dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Veja que quando ele fez o primeiro sinal ali na Galileia, em Caná, ele foi para a Judéia também, ele não parava. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar cabeça. Ele ia com seus discípulos, fazia a obra e voltava para a sua terra. Muitos na sua terra não davam valor nele, muitos na sua terra não criam na sua obra, mas mesmo assim ele fazia a sua parte, amém? Então esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia dos gentios. A região da Galileia era uma região muito desprezada, era uma região que ninguém queria estar lá, mas isso é um outro assunto e um outro estudo que eu vou passar para vocês também. Aqui é a aplicação para a nossa vida. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o que, pastor? A palavra de Deus. Eu só preciso da palavra. Eu só preciso expressar a minha fé com o coração limpo, aquebrantado diante de Deus para Ele agir. Mas a notícia da volta de Jesus para Caná havia se espalhado por toda a Galileia, porque ele tinha feito muitos sinais e maravilhas. E chegou ao conhecimento do oficial do rei em Cafarnaum, um fio de esperança se acende no seu coração, porque sempre há esperança na obra de Deus. Sempre há esperança para aqueles que creem no Senhor. Basta somente uma palavra de Deus. É emocionante ver como uma palavra de Jesus tem poder de transformar a morte em vida. Uma única palavra traz o impossível se tornar possível. Então, tudo que sai da boca do Messias, quando eu expresso a minha fé, quando eu acredito, ele pode agir naquilo que eu não posso fazer. Mas é preciso ter fé e acreditar primeiro. Por mais absurdas que pareçam as circunstâncias, basta somente uma palavra de Jesus e todo o sofrimento vai embora. Uma coisa que nós temos também que ter certeza, que nem toda vez o Senhor vai curar, que nem toda vez o Senhor vai fazer milagre, Ele só faz quando realmente aquele milagre vai mudar a vida de muitas pessoas e vai se tornar como um testemunho para aquele local, para aquela comunidade. Amém? Deus não é obrigado a curar ninguém, não é obrigado a fazer os milagres, Ele só faz quando Ele quer. Agora nós temos que expressar a nossa fé, nós temos que ter um foco, um propósito diante de Deus, e Ele pode agir sim, como Ele agiu na vida do centurião e do oficial do rei. Mas é necessário pedir, está aqui o segredo, pedir, chamar, buscar a Deus em orações e súplicas e confiar na palavra de Jesus, pois Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nós temos que trazer essa fé sobrenatural para a nossa vida, crer naquilo que a gente não vê, mas sabe que existe. Mas isso é a fé, isso é o Evangelho e isso é o poder de Deus. Então aqui a gente finaliza mais um sinal, é o segundo sinal, que é a cura do filho do oficial do rei, que faz parte aqui do segundo sinal do Evangelho de João. Muito obrigado você que ficou aqui conosco. Compartilhe esse vídeo, esse estudo, para que as pessoas
venham receber esse ensino. Amém? Isso é um propósito que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente venha aproveitar esse momento de que nós temos essa tecnologia, que é a internet, para que essa palavra chegue a muitas pessoas, a muitas comunidades e a todo esse planeta. Amém? Fique com Deus, compartilhe, dá like para que o canal venha crescer a cada dia e eu conto com a sua colaboração. Assine aí o sininho das notificações para que quando a gente postar aqui os nossos vídeos, você já vai receber e já vai ser abençoado por Deus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, como sempre. Tchau, bye, fui.